Às 13 horas do domingo, 17 de janeiro de 1993, entrou no ar no SBT o programa Domingo Legal, sob o comando de Gugu Liberato. Mas para chegar até essa data temos de voltar um pouco no tempo, quando o apresentador comandava uma atração aos sábados à noite, o Viva a Noite. O Silvio Santos sempre dominou as tardes de domingo desde quando comprava horários nas emissoras, e desde que estreou o SBT não era diferente. A Globo só conseguia recuperar o primeiro lugar no Ibope quando o Fantástico entrava no ar. E no sábado pela noite, o Gugu liderava a audiência com o Viva a Noite. Então a Globo resolveu fazer uma proposta para o apresentador, que aceitou. Ele assinou com a Globo para ser o concorrente direto do seu ex-patrão, montou a sua equipe e viajou para o exterior a fim de se aprimorar como artista. A emissora chegou a construir o cenário e até fazer uma chamada de estreia, mas Silvio Santos o recontratou e pagou a sua multa de rescisão de contrato antes de que ele pudesse estrear. Neste sábado, o Gugu está de volta. Viva a Noite 88! A Globo então teve que partir para um plano B e acabou levando o Faustão, que era contratado da Band. Atenção Brasil, essa briga é para um peso pesado. Fausto Silva. Depois do Gugelmin, ó, que sobrou no Plim Plim. Vamos lá então. O Gugu tomou parte da programação de domingo do SBT e reestreou o Viva a Noite com um novo cenário, com novos quadros, e continuou dominando as noites de sábado até o comecinho de 1992, quando resolveu se dedicar ao Sabadão Sertanejo, que deveria ter sido um programa especial, né, de comemoração dos 10 anos da emissora, mas acabou fazendo muito sucesso. E já nos domingos, ele se garantia, mas nunca teve um programa avassalador, até estrear o Domingo Legal. Muito bom estar com você. Olá, bem-vindo à LTV, eu sou o Léo Cordeiro. Hoje eu quero relembrar da primeira fase do Domingo Legal, aquela dos anos 90. A ideia original do Domingo Legal era que o programa fosse uma versão adaptada do Viva a Noite. Não dá pra dizer nem que era adaptada, era basicamente um mesmo programa com cenário diferente. Se no Viva a Noite tinha as bailarinas dançando entre bambolês giratórios, no Domingo Legal elas dançavam dentro de taças. Se no sábado à noite ele dançava o baile do passarinho, no domingo à tarde dançava o pintinho amarelinho. Se no programa anterior ele gritava Viva a Noite para que a plateia gritasse Viva, 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 cada vez que ia para o comercial, agora ele gritava Domingo! E a plateia respondia Legal! No Viva a Noite tinha uma música de fundo que tocava o tempo todo. No Domingo Legal também. Gugu promovia uma disputa entre artistas no palco, recebia cantores e apresentava concursos igualzinho no Viva a Noite. E no primeiro ano o programa era gravado, mas aos poucos foi ganhando uma identidade própria e a partir do dia 7 de agosto de 1994 passou a ser ao vivo. E aí ele se tornou uma grande dor de cabeça para a Globo. Tá pegando fogo, atenção, tá pegando fogo aqui no estúdio. Na década de 90 a internet era privilégio de poucos e a grande maioria dos usuários faziam uso da conexão discada, era bem lenta. Mas a produção soube explorar esse recurso e se tornou o primeiro programa a interagir com os internautas, exibindo mensagens ao vivo através da página do programa, e depois o portal UOL aprimorou o serviço. Inicialmente, o Gugu não concorria diretamente com o Faustão. Ao longo dos anos, o programa sofreu alguns ajustes de horário, mas basicamente ia do meio-dia até por volta das 4 da tarde, ou seja, antes do Domingão começar. E só a partir de outubro de 97 é que passou a competir diretamente, começando por volta das 3 horas e acabando só às 8 da noite. Nesse embate, o Gugu assumia o primeiro lugar no Ibope com muita frequência, e ele contava com vários métodos para conquistar o público. Bom, um deles é que a partir de 1996 o programa contava com um núcleo de jornalismo. Então, além da parte de entretenimento, o Gugu dava boletins informativos, mostrando como estava o trânsito em São Paulo, as enchentes. O comandante Hamilton virou um personagem fixo no programa com seu helicóptero. Gugu noticiou em primeira mão, por exemplo, o assassinato do PC Farias, cobriu o sequestro do irmão do Zé de Camargo Luciano, o acidente do cantor Herbert Viana, a rebelião no Carandiru. Quando houve o acidente aéreo da banda Mamonas Assassinas, o programa todo basicamente tratou só desse assunto.
Aliás, nesse dia, em 2 de março de 1996, Gugu foi líder de audiência durante toda a sua exibição. Foi a primeira vez que conquistou a liderança com 37 pontos e picos de 47, sendo uma das maiores audiências da história do SBT. Outra coisa é que, além das brincadeiras com os artistas que permitiam, né, os telespectadores brincarem junto em casa, havia algumas interações diretas com o público, como o jogo do cofre, onde as pessoas ligavam para o programa para tentar adivinhar o segredo que abria a porta, e quem acertasse levava o dinheiro acumulado. Se ninguém ganhasse, o dinheiro acumulava para a próxima semana. Em um quadro, o Gugu visitava as pessoas para procurar objetos que valiam dinheiro. Em outro, ele dava carona, disfarçado de taxista. E ele costumava fazer algumas brincadeiras do lado de fora do teatro também, como a famigerada banheira do Gugu. Isso permitia que as pessoas que não tinham podido entrar no teatro pudessem ver os artistas e participar de alguma forma também. Inclusive, quando a Thalia esteve no programa, depois que já tinha acabado na gravação, o Gugu fez ela caminhar na marquise do teatro para que as pessoas que estavam do lado de fora pudessem vê-la, sem nenhum tipo de segurança, juízo zero. Bom, isso enquanto o programa acontecia no Teatro Silvio Santos, no bairro Carandiru, porque a partir do 1º de fevereiro de 1998 passou a ser transmitido no CDT da Anhanguera. Mas se eram artistas que as pessoas queriam ver, o Domingo Legal sabia como explorar o melhor e o pior deles. Tinha um quadro em que eles eram acordados no susto. Em outro, quase morriam do coração a pedido de um amigo, o Telegrama Legal. Era uma forma masoquista de demonstrar amor. E ele também sabia manejar os quadros, estendendo a sua duração se estivesse funcionando ou encurtando, né, se não tivesse uma boa resposta do público. Ou seja, apresentava o programa com o olho no medidor do Ibope. Nem sempre a estratégia funcionava, né? Como uma vez que a irmã Inês, minha irmãzinha de congregação, ela, por um tempo, né, ela tinha gravado um CD e se apresentou em vários programas. E aí, quando foi se apresentar lá no Domingo Legal, naquele mesmo dia, o Rick Martins era uma das atrações anunciadas. Mas como a sua popularidade nem se comparava com a dele, né, o Gugu não deixou lá muito tempo no ar, não, para dar mais espaço no Prois Menudo. Mas quando ele entrou, a audiência caiu em relação à irmã Inês. Bom, isso foi o que ela me disse, tá? Acho que ela viu lá o medidor do Ibope, então eu confio. Agora você pode ser membro do LTV, ou seja, terá o seu nome acreditado nas produções do canal e outras vantagens como selos de reconhecimento, acesso antecipado aos vídeos e vídeos exclusivos e uma conexão mais direta entre eu e você. Por apenas R$ 4,99 por mês, você vai me ajudar a fazer esse canal ficar cada vez melhor. Inscreva-se no clube de canais para ter acesso ao LOTV Plus. Desde 1997 até 2001, o Gugu assumiu a liderança da audiência diversas vezes com médias acima de 30 pontos. E por várias vezes, era líder absoluto, do começo ao fim do programa. Ele chegou a fazer 27 pontos com um pico de 31 contra 17 da Globo. Em 6 de maio de 2001, o Domingo Legal teve o pico máximo da sua história, registrando 44 pontos de audiência. Foi o dia em que o ator Jean-Claude Van Damme esteve no programa. Mesmo com essa acirrada disputa pelo primeiro lugar no Ibope, de Gugu contra Faustão, os dois chegaram a protagonizar um link ao vivo, ambos diretamente de seus devidos programas, graças a uma mega campanha da Nestlé em parceria com o programa Fome Zero do governo federal. Gugu, diretamente do seu Domingo Legal, metendo a cara no Domingão com a sua galera. Alô, Gugu! Oi, Faustão, grande Faustão, fala aí, tudo bem? Com a necessidade de sempre ter coisas impactantes para manter a audiência do programa, a produção partiu para alguns apelos que custaram caro para a emissora e para o apresentador também. Em 2003, Gugu apresentou uma entrevista com alguns integrantes do PCC, na facção criminosa do Rio de Janeiro, mas isso repercutiu muito mal. E tiveram que assumir depois que tudo não passava de uma farsa. A partir de então, a audiência do programa caiu para 18 pontos. Entre os anos de 2005 e 2008, o programa voltou a registrar médias acima de 20 pontos e assumir a liderança. Algumas vezes, né? Mas com a crise que assolava o SBT na época e a proposta de redução de salários para os apresentadores, o Gugu assinou contrato com a Record. E a partir de 12 de julho de 2009, o Celso Portiolli assumiu o comando da atração.
Em 1 de fevereiro de 1998, o programa foi o primeiro a ser produzido no recém-inaugurado CDT da Anhanguera, em Osasco, com transmissão ao vivo. Teve início às 15h20 e terminou às 19h12, alcançando média de 18 pontos. Durante o tempo que apresentava o Domingo Legal na década de 90, a Gugu lançou vários produtos para crianças e 3 álbuns musicais. O primeiro foi em 1994 e tinha capa em 3D. Nesse álbum tinha 2 faixas que eram um pupurri de algumas canções que tinham sido lançadas na época do Viva a Noite. Uma delas era com Fio Dental, Pega o Meu Peru e Docinho Docinho. Bem infantil. A outra tinha Baile dos Passarinhos, Bota Talquinho e A Dança da Galinha Azul. Mas o carro-chefe desse CD foi o Pintinho Amarelinho e Vem Dançar Comigo também, né, que foram as 2 canções que ele cantou no programa. Cantava no começo, na abertura do programa. Em 1996 ele lançou o CD Parque do Gugu, com algumas participações especiais. Teve do Tiririca, da Companhia do Pagode e da Xuxa. Ela fez dueto na música Chalada de Beijos. Em 1998 ele lançou o álbum Gugu Cantando Com Você, que tinha algumas faixas com a sonoridade que estava em alta na época, né? O Baile dos Passarinhos, por exemplo, ganhou uma versão axé. O que quer que fosse aquele ritmo, né, aquele estilo do El Chan, dos grupos similares da época. Aliás, essa foi a 4ª vez que o Gugu lançou essa música. Teve também um pupurri com as músicas Senhor, Põe Teus Anjos Aqui, Erguei as Mãos e O Senhor Tem Muitos Filhos, que tinham sido gravados pelo padre Marcelo Rossi. Os padres cantores estavam em alta nessa época. E o último álbum do Gugu foi lançado em 2002, o Gugu para Crianças, que seguia o formato Xuxa só para baixinhos, com CD e DVD. Gugu não brilhava sozinho. Alessandra Scatena entrou para a lista das divas dos anos 90, trabalhando no Domingo Legal. Ellen Ganzaroli também. Além delas, outros personagens foram bem marcantes, como ET e Rodolfo, que gravavam externas, e o Guguzinho, uma miniatura do apresentador, uma fofura em forma de gente. Vários outros artistas passaram pelo programa, alguns antes de ficarem famosos, como a atriz Fernanda Vasconcelos, que foi dançarina do Dominical. Apesar de lançar muitos produtos para crianças, Domingo Legal era pra gente grande. A Gugu sempre soube explorar a sensualidade de corpos desnudos, desde o Viva a Noite. E no domingo à tarde, nós víamos a câmera entrando por debaixo das saias das bailarinas. O Gugu folheando revistas Playboy e G Magazine no palco. Homens e mulheres fazendo striptease para ver os batimentos cardíacos dos convidados subir. E a clássica banheira dos sabonetes. Os convidados tinham que pegar sabonetes no fundo da banheira, né, enquanto eram impedidos pelos assistentes do programa. Para atrapalhar as moças, tinha um rapaz da produção, e para atrapalhar os rapazes, tinha uma moça. A Luísa Ambiel foi a mais famosa, mas além dela, Solange Gomes, Nana Gouveia, Núbia Oliver, Ellen Ganzaroli e Fabiana Andrade também passaram pelo quadro. Detalhe, todas posaram nuas para a revista Playboy. Maria Alexandre, Renata Banhara, Alessandra Scatena e Cristina Mortágua também participaram do quadro, mas não eram contratadas fixas. E dos rapazes, Leandro Seguro, Gilbert, JP Mantovani e Daniel Saulo foram os garotos da banheira. Deles, apenas Leandro posou nu para a revista Banana Louca, que foi a prévia da G Magazine, e Gilberto posou nu para a revista Íntima. No ar, desde 1994, em 2001, o quadro foi proibido de ser exibido no programa pelo Ministério da Justiça, como impróprio para o horário. O apresentador, obviamente, entrou com apelação e então a banheira foi liberada para ser exibida após as 20 horas. Mas, em 2005, saiu do ar definitivamente. O que mais você gostava do Domingo Legal? Conta aqui pra gente. Da minha parte, é isso. Eu fico por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Um grande beijo. Tchau.